E fala, meus queridos, rapaz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão, hein? Que dia, hein? Que dia, que pregãozinho bacana. Entregou pra vocês aí o movimento, ilustrei ontem, deixei bem claro aqui a expectativa do que poderia acontecer, tanto para compra quanto para venda. Acho que se você tem o costume de esperar pelo menos o fechamento da primeira vela, você já teve ali a obviedade do movimento que iria acontecer, tá? Da referência que era para alta no pregão de hoje. Então, assim, muito legal. Espero que você tenha aproveitado, tenha conseguido fazer a moeda aí no pregão de hoje. Não gosto de pregões quando o mercado vai reto e volta reto, tá? Mas antes dele, ele deu oportunidade. E no gráfico de 1 minuto de hoje, teve bastante oportunidade. Não tenho meio termo aqui, tá? Eu gosto de mostrar a realidade. Hoje eu acabei fazendo ali um pouco mais de operações do que eu gostaria. Postei um trade lá no meu Insta, foi uma operação muito bacana. Só que eu tinha tomado um stop antes. E aí eu fiz uma terceira operação, tomei um stop na quarta que eu fui acertar um movimento de alta. E por incrível que pareça, meu primeiro trade foi de venda. Mas fica comigo aqui, eu vou te explicar tudo, por que eu acabei fazendo isso, tá? A referência é muito objetiva. Todos os dias, mesma coisa. Você é meu convidado para estar lá na sala junto comigo, para estar operando ao vivo diariamente. Não fique de fora, tá? Preencha o formulário, vem estar junto com a gente, vem conhecer um pouco mais do nosso trabalho ali, porque eu tenho certeza que eu vou agregar muito na sua jornada como operador. E eu quero ser o seu último mentor. Então, deixe seu like, seu comentário, compartilha e bora pra cima fazer acontecer. Toda essa bagunça aqui que o mercado fechou no pregão de ontem, quando eu abri hoje esqueci de mostrar isso pra vocês, tá? Mas vocês precisam se atentar bem. Eu simplesmente peguei essa caixinha, que olhou no meu Instagram lá, tá lá essa foto. O preço na abertura, ele já veio e pagou aqui essa região, tá cravado. Então, como eu não opero antes do primeiro candle fechado, 5 minutos, o mercado já tinha pagado o alvo aqui, ó. Se ele pagou o alvo para um lado e rejeitou, quer dizer que a probabilidade dele ir para o oposto é gigantesca. Observa que quando eu replico essa caixinha aqui para cima, ela dá um pouquinho abaixo dessa região de liquidez. Região de liquidez é a região que o preço vai se movimentar para quê? Para ir lá buscar. E o que você precisa fazer quando você encontra uma estrutura que te permite sustentar, obviamente, aqui uma compra e validar essa movimentação? Você precisa entregar a referência. Eu quero estar comprado o mais rápido possível. Eu quero estar dentro desse movimento, porque se ele explodir, ele vai chegar lá e eu vou chegar posicionado. E eu vou conseguir lucrar. Era uma região muito boa, tá? Porque o preço subiu aqui em linha reta, quase 2.000 pontos. Então, assim, espero que quem conseguiu explorar essa compra tenha aproveitado esse baita movimento. Esses FVGs internos aqui, infelizmente, não serviram de nada, tá? No final das contas, eu gosto sim de observar e ontem eu deixei bem claro. Prestem bastante atenção, não é porque a região tá aqui que você vai deixar a sua ordem plotada. Vão ter dias que o mercado vai só tocar na região e vai acabar voltando, você vai ter que realmente se posicionar. Mas vão ter dias, e aí o que eu mais prefiro fazer no modo geral, esperar. Chegou na região, validou uma execução, eu me posiciono. Chegou na região, passou em linha reta, eu deixo o mercado trabalhar, beleza? Então, assim, não vou nem falar muito do gráfico de 5, que eu acho que, de modo geral, o gráfico de 5 minutos, para quem opera rompimento, beleza. Se você opera rompimento, talvez na primeira vela, quando você viu o mercado avançando aqui, tem operadores malucos aí de clique, sustentaram uma baita de uma venda. Tem cara que viu o mercado voltando e já saiu comprando ali, porque viu que ele estava rejeitando muito bem esse movimento, comprou o rompimento depois dessa LTzinha aqui desse triângulo. Chamei a atenção para vocês, é uma referência muito ruim para mim, cara. Ver triângulo na frente do gráfico ali me deixa desconfortável, mas que bom que o mercado acabou conseguindo destravar aqui. Então, vamos para o que interessa aqui, gráfico de 1 minuto, onde eu opero de verdade, tá? Onde minha referência está. Meu alvo, ele ficou baseado nessa estrutura aqui de lateralização, então, dessa máxima aqui de 9,8 a essa mínima aqui de 9,12, foi minha referência de execução. Se eu mostrar para vocês, prestem atenção, se eu mostrar para vocês que quando o preço fechou esse candle, minha estrutura de operação era esse FVG, e aí eu infelizmente vacilei aqui, tá? Porque como eu falei, meu primeiro trade foi de venda, e olha só o que eu acabei fazendo. Eu vi o mercado subindo aqui, aí eu falei, poxa vida, fechou essa velona aqui, talvez isso daqui realmente o mercado vai para baixo. E por mais que eu tinha visto, tá? E já bem
firme ali. Quando o primeiro FVG fechou, eu estava com a ordem de compra aqui, ó, 50%, já estava com a ordem, tá? Meu alvo era bem agressivo aqui, não vou negar, mas eu já estava com a ordem plotada. Só que esse candle, quando ele fechou de 9,10 no minuto, invertendo esse FVG aqui, eu falei, poxa vida, olha só, o mercado não vai subir, o mercado vai cair. Eu vendi, cara, não vou negar, tá? Fiz essa venda aqui, coloquei esse stop aqui acima, tá? O preço demorou para me estopar. Ele ficou sambando aqui, que ele me executou nessa vela positiva. Tentou dar um movimento para baixo, depois virou, né, essa vela na positiva. Depois tentou voltar aqui. Eu até pensei em zerar, mas eu falei assim, não. Ele tá retestando esse FVG aqui de 9,9 e vai começar a queda. Até pensei em subir meu stop. Só que ainda bem que eu não fiz isso, tá? Acabei tomando esse stopzinho aqui na abertura. Então não tive muito o que fazer, tive que aceitar. E aí logo que eu percebi, eu falei, opa, olha o que eu tô fazendo aqui, cara. Não era IFVG. O preço tá trabalhando aqui, estopando somente o primeiro FVG do dia. O segundo FVG do dia. Tá estopando para se preparar para subir. Rapidamente eu me posicionei na compra aqui. Meu stop ficou onde? Abaixo da região. Quase que eu tomei um stop, tá? Stopzinho bem tranquilo aqui. Quase que eu tomei um stop. Essa operação aqui, repito, sou bem transparente, não tenho dificuldade nenhuma em colocar aqui o que realmente aconteceu ali comigo nessa situação, tá? Como eu falei, meu alvo era bem expressivo, porque eu peguei essa caixinha aqui como um todo e repliquei ela tanto para cima quanto para baixo. E aí meu alvo ficava bem legal ali para cima, tá? Que foi onde o mercado foi lá buscar, bem tranquilo, obviamente ele passou. Mas eu acabei expandindo esse alvo. E aí na hora que o mercado bateu aqui os 300 pontos, que é o meu referencial, era rompimento, tava bem na hora do mercado à vista. E o que eu fiz? Eu falei, eu só vou limpar o meu stop. Então eu acabei saindo dessa operação com um limp stop apenas. Ele bateu e eu saí do 0 a 0. Saí dessa operação aqui apenas limpando. Então eu fechei sem resultado nenhum nesse trade aqui, nesse segundo trade. Mesmo com um possível movimento ali, eu fechei no limbo nessa hora. E aí o preço veio com agressivo aqui. E aí eu falei assim, se ele inverter aqui, segue a ponta vendedora. Só que é o que eu falo com vocês tem que ter critérios claros para execução. Isso daqui não é rompimento, isso daqui é liquidez, cara. Veio agressivo aqui na vela do mercado à vista só para limpar todo esse dinheiro. Eu até me preocupei em ficar de fora dessa venda, que eu falei, só vai entregar a rapadura aqui, é venda muito grande e tal, tem que vender e tal. Eu falei, aí essa vela que executou a vela de 10,5, a vela de 10,6 agrediu aqui pra baixo. Eu falei, que eu não vendi, cara, e fiquei aquele sentimento. Eu falei, mas não posso vender, não fechou com o corpo real. Rapidinho o mercado inverteu. Obviamente isso aqui foi um teste de oferta dessa zona, mas na hora eu não tinha prestado atenção, eu tava bem convicto ali na ideia, 100% comprador. Fiquei olhando, analisando e o preço subiu. Quando teve esse fechamento aqui, eu falei, pronto, agora sim. Agora eu sou time compra. Comecei o pregão ali muito bem, coerente com a estrutura. Depois me perdi, porque o meu primeiro trade foi de venda. Fez o segundo trade, limpei o stop. O mercado voltou. Aí, não satisfeito, eu coloquei a ordem aqui, ó, ele me estopou no detalhe. Foi aqui que eu tomei o segundo stop do dia, né, na minha terceira operação. Tomei esse stop e eu falei, olha só, o FVG lá pronto, bonito, do jeito que eu queria operar, era só ter esperado. Executei no FVG aqui, stop inicial ficou aqui, tá de 150 pontos. Rapidinho, quando o mercado começou a andar, já falei com vocês, o mercado tá andando a meu favor, eu estou me defendendo. Peguei essa operação que eu peguei 500 pontos nesse trade. Por que eu peguei 500 pontos nessa operação? Porque quando ele passou aqui da máxima e obviamente passando os 300, eu me defendi atrás dessa vela e o preço fez que agrediu. Eu falei, quer saber de onde eu vou sair, porque depois ele dá uma voltinha. Porque de novo, do mesmo jeito que ele devolveu tudo aqui 10 horas, era a abertura do mercado americano. Eu falei, e se ele voltar aqui, seja para fazer um teste nessa base, seja para fazer uma manipulação, porque eu tava vendo aqui nessa hora aqui, tinha uma LT aqui, ó. Eu falei, se ele vir manipular essa LT para continuar subindo, eu não quero pagar essa oscilação e esse medo, porque o resultado já estava bem legal ali. Então eu acabei fechando bem positivo hoje no pregão, tá? Fiz 4 operações. Acho prudente ficar exposto a esse tanto? Não. Eu tenho que melhorar em alguns aspectos quanto a isso? Sim. Felipe, então tá, dessas 4 operações, o que você não deveria ter feito?
o meu primeiro trade, tá? Acho que o primeiro trade que não precisaria de forma nenhuma executar. Essa terceira operação, eu precisaria ter um pouco mais de malícia ali na hora, porque o meu erro aqui, e não é porque eu tomei o stop, tá? É porque eu sempre falo e nessa hora eu acabei não executando dessa forma. Prestar atenção, 2 pontos muito próximos um do outro, prioriza o mais extremo. 2 pontos muito próximos, quando você tem um FVG, um IFVG, cara, eu vou preferir sempre um IFVG a um FVG. Eu vou buscar essa operação um pouco mais abaixo, na extremidade inferior, obviamente para sustentar, repito, a minha ideia de eu quero comprar o mais barato possível. Se essa é a premissa do mercado financeiro, se essa é a premissa de um bom negociador, é isso que eu vou precisar fazer quando o mercado se apresentar para mim. Porque quando o mercado se apresentar para mim com uma estrutura que vai me permitir ser comprador da forma mais barata possível, eu não vou negar essa boa oportunidade. Felipe, por que você não segurou o mercado e ele foi embora? Cara, eu tô nessa jornada de tentar ser o mais disciplinado e objetivo possível. Às vezes a prioridade não é ficar exposto ali para tentar pegar o big movimento, aquele big down, tá? Porque o big down, amanhã eu vou querer pegar de novo. E depois de novo, e depois de novo. E isso, no longo prazo, vai minando você. Por que vai te minando? Porque você fica sempre ganancioso. Então, assim, eu prefiro ter essa disciplina. Toda essa jornada, fiz um trato lá com o pessoal de mostrar, até mesmo para vocês aqui, postar no meu Instagram, essa jornada objetiva. E essa jornada objetiva eu tenho certeza que vai agregar bastante para muita gente que vai ver que realmente é possível. Primeiro para mim, mas depois para vocês também, porque esse é um compromisso que eu acabo fazendo aqui, tendo essa exposição diária, tá? Depois o mercado foi lá no topo, eu não vi essa venda, tá? Tava conversando com o aluno ali, ele até procurou, ele falou assim, mas não teve nenhum engolfo aqui, cara, não teve nenhum engolfo nessa região que sustentasse a ponta vendedora, não teve aqui uma inversão com reteste de FVG para sustentar essa venda. Teve uma fala aqui na hora que eu estava explicando para ele sobre esse FVG. Seria errado você tentar sonhar com essa venda de FVG? Eu não sou esse cara, tá? O mercado, por mais que estava subindo aqui, poderia potencializar essa venda. E aí, minha fala seria o seguinte: se você faz esse trade aqui, toma esse stop, eu não vou te julgar, não vou colocar aquela situação complexa ali de reclamar, de falar que você tinha que ter prestado atenção, porque de certa forma dá para você considerar essa estrutura, uma região muito forte de liquidez, o mercado fez um pivôzinho, falhou, inverteu, você vai vender. Só que o problema aqui é que você faz essa operação e ela mina não só o seu capital, ela mina o seu emocional, porque ela vai te estopar e depois você vai ver o mercado devolvendo tudo em uma certa velocidade. Em alguns casos você vai entrar de novo. E esse segundo trade no dia de hoje te paga, só que esse segundo trade no dia de amanhã, ele infelizmente ele vai te estopar 2 vezes. Aí você vai entrar naquele modo agressivo, modo vingança, já fez o terceiro trade, tomou vários stops na mesma região e não conseguiu agregar em nada. Então assim, nesse caso, se tomou o stop, espera uma nova oportunidade, que infelizmente ela não apareceu. Então você viu, foi disciplinado, viu o mercado rompendo, infelizmente ele não retestou essa mesma zona aqui, tá? De FVG, essa mesma zona completa, teve até um IFVG aqui bem legal, mas ele acabou não fazendo esse reteste ali para idealizar essa venda e acabou caindo. Não venderia de forma alguma aqui, se você está fora da operação, porque o preço nessa região aqui, em algum momento, claro que você está vendo o mercado pronto aqui, está desenvolvendo, em algum momento aqui, você poderia pensar em vender? Sim, só que enquanto o mercado está nessa violência de alta aqui, cara, eu sou bem sincero, tá? Não vamos ser hipócritas, não. Se tivesse dado certo, o que a gente ficaria inventando aqui? Não, isso aqui é troca de polaridade, o mercado fez troca de polaridade. Em algum momento aqui no gráfico de 5, até mesmo aqui no minuto, você tá vendo aqui esses FVGs, ele tá fazendo esse teste. Isso aqui ia se tornar um IFVG, eu tinha que comprar, eu tinha que validar. E aí, é o que eu te falo. Por mais que o mercado valide em alguns momentos a estrutura e a potencialização de uma boa execução, vão ter outros momentos que você não vai conseguir extrair o mesmo resultado. Por quê? Porque o contexto ele não fica 100% alinhado em alguns momentos. Então aqui, o que eu faria? Infelizmente nada. Você está vendo o mercado que ele deu um big down. Ele está fazendo um big up, agora está fazendo um big down. E aí, o que você vai entrar no meio desses movimentos? Ah não, Felipe, mas eu acreditava na venda. Beleza,
você acreditou na venda nessa estrutura aí, conseguiu pegar essa movimentação, ao mesmo tempo que eu te chamei a atenção que aqui poderia ser uma troca de polaridade. Aqui também aconteceu a troca de polaridade, bem nesse pivôzinho, por incrível que pareça, era bem no IFVG aqui de trás que o mercado acabou fazendo esse reteste, tocando nesse IFVG de confirmação. Só que eu não vou entrar nesses detalhes não, porque isso aqui demanda uma aula muito detalhada para justificar aqui possibilidades mais claras, tá? Então assim, cuidado, só toma cuidado em acertar operações na aleatoriedade. Se você não tem um plano muito bem definido, você precisa começar a esclarecer essas referências. E isso você vai ter com estratégias e estruturas operacionais objetivas. Nosso curso sai até o final dessa semana e graças a Deus aí vão ser os meus melhores trades, tá? Minhas referências ali de estrutura, minhas referências ali do que eu avalio para fazer uma entrada ou não, para ficar de fora ou executar algo muito objetivo. Você não vai ficar preso ali em situações e aulas que são cansativas, demoradas, são coisas objetivas. Teoria para você saber o que fazer e a prática para você entender como fazer, porque essas operações são as operações que eu faço, tá? Então é o que eu estou mostrando diariamente lá no meu Instagram, é o que eu estou mostrando aqui para vocês há muito tempo aqui no meu YouTube. Então eu espero que agregue bastante, fiquem comigo aí que vocês vão ter bastante informação e muito resultado, eu tenho certeza. Índice andou e não andou para lugar nenhum. Felipe, eu acredito na ponta vendedora. Show de bola. Segue a ponta vendedora. Você já tem uma microestrutura. Microestrutura sempre valida uma oportunidade rápida. Então você vai ter esse FVG aqui que sustenta essa continuidade. Você tem uma manipulação que acontecer. Você tem esse rompimento. O mercado pode vir testar aqui. Preste atenção, eu tenho mais um tempinho aí até o pregão fechar. Então se ele não fechar testando essa zona, ou até mesmo travar aqui, porque isso aqui é um liquidity void, não é um FVG apenas, tá? É uma região, preste bastante atenção. Se você acredita que ele pode voltar ainda mais, porque amanhã é super quarta, pode ser mais agressivo, mais volátil, você tem esse FVG aqui bem legal aqui de 11,10 do pregão de hoje, que ficou aberto, tá? É um reteste dessa região aqui superior, então pode ser bem legal observar essa indução e essa movimentação. Lembrando que ontem eu falei dessa movimentação desse topo e o mercado foi lá buscar. Mas ontem eu também falei dessa liquidez desse fundo que o mercado pode vir a buscar no pregão de amanhã nesse movimento 100% de venda, caso ele se confirme, tá? Então preste atenção, não se perca aí e vamos embora. No menino dólar aconteceu um movimento oposto. Deixei aqui essa marcação explicando para vocês que acreditava na continuidade da referência de fechamento aqui do dólar. Poderia ser uma boa oportunidade aí para gente idealizar essa venda, tá? Só que era uma venda de continuidade desse movimento que já estava infelizmente acontecendo, que foi ontem mesmo. Demorou uma vida, você já viu que não aconteceu. Não sou operador de fazer swing. A abertura de hoje já acabou com essa estrutura, porque a abertura de hoje, por isso que eu falo, espera o primeiro candle fechar e a abertura mostra muito o que a gente pode fazer. Ontem eu deixei essa caixinha aqui e deixei essa referência de liquidez. Nessa referência de liquidez, deixei esse desenho aqui para vocês, com essa explicação e com esse alvo que era a estrutura de topo, que o mercado infelizmente não testou hoje, tá? Não manipulou hoje. Quando ele fez essa manipulação desse fundo aqui, isso daqui foi um ouro, tá? Para você que queria acreditar na ponta compradora. Você deveria ter comprado esse índice, esse dólar nessa região, se você estava acreditando nessa alta. Só que ao mesmo tempo que eu falo que você poderia considerar essa compra, você também tem que tomar muito cuidado, porque o mercado manipulou a máxima do dia e acelerou para baixo. Então ele estava rompendo. Então assim, tem dia que pregão vai ser bem cansativo, porque vai fazer com que você pense bastante. Vai te dar em alguns momentos dúvidas e dúvidas cruciais nessas referências. Porque isso daí acaba atrasando o seu lado. Como assim, Felipe, atrasando o meu lado? Faz com que você veja a compra, faz com que você veja a venda e você acaba meio travado nessas situações. O que eu faço? Eu vou comprar, eu vou vender. Onde a região melhor? Felipe, mas aqui tem um engolfo aqui, 11,50. Poderia comprar essa vela, porque não é só um engolfo de uma única barra, são de várias velas ali, poderia ser bem interessante a região de fundo. Concordo,
Mas repito, isso aqui demanda um pouco mais de técnica aqui para explicar, não é só sair fazendo, tá? Repito que você deveria estar confiante e consciente ali da ponta compradora, que a região era mais interessante de compra, porque isso aqui poderia ser uma manipulação. Mas se você estava na ponta oposta, você também tinha que acreditar que do mesmo jeito que apareceu esse Golfo, também apareceu aqui na máxima. Um Golfo em região de topo e Golfo em região de fundo, Filipão fica feliz da vida. E o stop, não estou falando de tamanho de stop, tá? Repito, você vai ter que ser bem consciente, pegar sua mãozinha aqui, parar, pensar, pegar sua calculadora. Esse stop é caro para mim, não vale a pena. Esse stop aqui é barato, vale a pena fazer. Essa operação aqui não faz sentido dentro do meu gerenciamento. Essa operação faz sentido dentro do meu gerenciamento. Começou a andar a meu favor, eu vou pegar meu trade aqui, já vou puxar meu stop aqui o mais objetivo possível. Ótimo. Não, já vou me defender. Bacana? Eu não sei. Você que tem que analisar. Eu tô aqui para te passar essas estruturas, essas estratégias, para você ficar tranquilo, para você entender o que pode ser feito e o principal, nas regiões que podem ser executadas as operações. Porque é muito fácil você validar e falar que eu devia ter comprado aqui nesse FVG. Primeiro, esse FVG aqui foi meio-dia, quase 1 hora da tarde. Um horário meio que aceitável para estar operando. Só que existe uma premissa. Não teve rompimento aqui de topo. Sem o rompimento da máxima do dia, ou seja, passando só com o pavio, esse FBG não está válido. E aí você vai fazer uma operação que talvez você acertou. Vamos lá, que você comprou aqui, colocou esse stopzinho curtinho aqui, ó, bem legal. Pagou o alvo técnico aqui na máxima do dia, o mercado faltou centavos aí, não chegou ainda, né? Mas você fez um trade errado. Porque é um trade que você está validando um pavio. Pavio não é rompimento. Então, assim, tem estruturas que às vezes nem vale a pena. Aí eu te chamo a atenção de 2 trades. Trade número 1, vender na máxima do dia. Trade número 2, comprar na mínima do dia. Com uma referência de gatilho objetivo. Aí você quer fazer o trade que, por mais que deu certo, tá? E eu não estou falando sobre essa movimentação de estrutura de FVG, estou falando que ele não confirmou do jeito perfeito. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Você precisa ser consciente nessas horas. No mais é isso, prestem bastante atenção. O mercado para amanhã sendo super quarto, eu vou falar a mesma referência do que chamei a atenção no índice. O preço não andou para lugar nenhum. Tá devendo esse rompimento aqui, tá? Dessa estrutura aqui de máxima, então eu vou deixar marcado aqui para você ficar atento. Tem uma liquidez muito boa, talvez ele vá conseguir sustentar esse rompimento, e se sustentar esse rompimento hoje ainda, amanhã, a depender de onde abrir, já vai ser muito interessante validar essa continuação. Tem essa liquidez aqui, que isso aqui pode ser a nossa ponta de oportunidade, que é aquele movimento clássico, ele vai lá, volta aqui para tirar todo mundo e depois acelera, e aí a gente tem um movimento agressivo de alta, e na contramão desse movimento agressivo de alta no dólar, a venda que a gente considerou lá no índice, beleza? É ter paciência, é analisar, é esperar, e se você tiver com muita dúvida, preenche o formulário, vem conversar comigo, vem operar comigo, vem conhecer um pouco mais do nosso trabalho. É isso, fiquem com Deus, uma semana abençoada e próspera, bora pro game e valeu!